muita literatura contemporânea em língua portuguesa. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros que eu li no mês de outubro de 2020. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita já, curte, comenta, compartilha por aí. E eu quero aproveitar este momento para agradecer as pessoas que apoiam o Literatami. É só por conta de vocês que o canal continua existindo, então muito obrigada por isso. No mês de outubro, eu participei de uma ação a convite do Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa. Eu já tinha falado para vocês aqui sobre o Prêmio Oceanos antes, porque eu tive a honra de ser uma das juradas da etapa inicial do prêmio. E aí agora que a gente já sabe quais são os semifinalistas, o Oceanos decidiu então divulgar esses semifinalistas por aí, por meio de canais literários e Instagrams literários muito legais, e eles me incluíram entre eles. Então eu li bastante coisa, praticamente tudo que eu li foi em literatura de língua portuguesa, né? Com exceção do primeiro livro sobre o qual eu vou falar com vocês, que é As Verdadeiras Riquezas, da Kawther Adimi, uma autora que nasceu em Argel. Este livro, então, é de literatura francófona, foi publicado pela editora Rádio Londres, com tradução de Sandra M. Stroparo. E como diz aqui a orelha do livro, este é um livro para quem ama livros, porque ele vai contar a história desta livraria chamada As Verdadeiras Riquezas, que fica lá em Argel e que surgiu no início do século passado e acabou vivenciando vários momentos históricos importantes aí para o Ocidente, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial e, é claro, todos aqueles conflitos de colonialismo e a Guerra de Independência da Argélia, né, que foi um país colonizado pela França, é um país que foi colonizado pela França. E aí essa livraria, então, é repleta de histórias de todos esses períodos, inclusive vários autores, como, por exemplo, vou pegar aqui as referências, o Camus, o Jean Giono, o Saint-Exupéry e o Gide, que são autores em língua francesa excelentes, frequentaram essa livraria. Então esse espaço é todo marcado aí por essas personalidades e por essas mudanças históricas, só que depois de muitos anos ele tem que ser desabitado, que foi vendido ali, enfim, a gente vai acompanhar então todo esse percurso da livraria, o seu surgimento, o seu ápice e depois de muitos anos o seu fechamento a partir de vários estilos narrativos que a Kawther vai explorando aqui. Então tem, por exemplo, aquela narrativa que a gente entende mais no romance assim tradicional, mas tem também diários, excertos de diários que foram escritos pelo criador dessa livraria, e tudo isso faz com que a gente crie um laço afetivo assim muito grande com esse espaço que eu pelo menos não conheço. Ela é inspirada em um lugar real mesmo, e eu adorei esse livro, é bem legal mesmo, é bem gostosinho assim de ler. E logo logo eu venho aqui falar com vocês sobre ele. Como eu falei, essa é uma publicação da editora Rádio Londres, que anda meio sumida, não sei se vocês, na verdade foram vocês que me avisaram que fazia um tempo que a Rádio Londres não postava nada nas redes sociais. Eu tô até um pouco sem saber assim o que aconteceu, porque não tive resposta. Mas se vocês souberem o que tá rolando com a Rádio Londres, por favor me digam, porque eu gosto muito do catálogo, do trabalho que eles têm, né, que eles fazem. E então essa foi a primeira leitura do meu mês de outubro. Agora então começamos aí a falar sobre as leituras que eu fiz para essa ação com o Prêmio Oceanos, ou seja, todos os livros que eu vou citar a partir de agora são livros que são semifinalistas do Prêmio Oceanos de Literatura. O primeiro é o Véspera de Brise, do Pedro Morhalen. O Pedro tem praticamente a minha idade, ele tem a minha idade, inclusive nós cursamos letras lá na Fefelete no mesmo período, porque eu lembro muito dele nos corredores. E eu adorei entrar em contato com a poesia dele, porque ele escreve super bem. O Pedro tem uma coisa de unir o clássico, especialmente em quesito assim de forma, e o contemporâneo mais em questão de temática. Então essa mistura toda muito bem equilibrada cria uma poesia assim de altíssima qualidade. Esse é o primeiro livro do Pedro
que também trabalha com tradução, e a gente vê também essa pegada da tradução nos poemas, refletida ali nos poemas. E tem até uma parte aqui, a parte final do livro, se eu não me engano, isso mesmo, que ele é dividido em 3 partes: Véspera, Alguma Prece e Debris. E essa última parte, Debris, é toda dedicada a outros poetas, e aí os poemas levam como título o nome desses poetas, e o Pedro meio que emula o estilo deles. Então tem, por exemplo, Emily Dickinson, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. E é muito maravilhoso ver como o Pedro consegue explorar tudo isso e emular de uma forma tão original quanto possível. Então, se você gosta de poesia desses autores, mas principalmente de poesia assim mais preocupada com questões formais, com essa pegada mais clássica, fica essa recomendação. Eu tenho certeza que a trajetória literária do Pedro aí vai ser um sucesso, e este livro foi publicado pela editora Patuá. Tem essa capa aqui super mística e bem bonita. Depois eu li um livro que foi assim um grande uau, eu não tenho outra definição para ele, que é o livro O Melindre nos Dentes da Besta, da Carol Rodrigues, publicado pela editora 7 Letras. Esse livro já tinha sido recomendado para mim por várias pessoas que leram e acharam maravilhoso, principalmente o pessoal da revista Lavoura. Os editores da Lavoura já tinham falado muito bem, e desde então eu tinha muita vontade de ler este livro, e é assim, uma coisa única este livro. Eu não sei nem muito bem como... É sempre assim, gente, se você acompanha o canal, você sabe que toda vez que eu gosto muito de um livro, pra mim é super difícil falar sobre ele. Mas esse aqui, essa dificuldade eu acho que aumenta um pouco por conta da originalidade que esse livro carrega, assim. Ele tem uma coisa, até comentei, que ele tem... Dá pra gente enxergar aqui ali algumas correspondências com a literatura do Saramago, assim, em termos formais, e também com a literatura do Kafka em termos de conteúdo, mas ainda assim isso é puro Carol Rodrigues. Foi a primeira vez que eu li a Carol. Ela tem um outro livro super também amado aí, chamado Sem Vista para o Mar, que é um livro de contos que eu ainda não li, mas agora eu quero ler tudo dela. E este livro basicamente vai contar a história de um personagem que a gente fica sabendo que cometeu um crime. E aí ele precisa então sofrer, é claro, as punições desse crime, né, o castigo. Essas punições incluem o seu exílio para uma ilha muito especial, e eu não quero me estender muito porque eu acho que esse é um livro em que a descoberta tem um sabor muito importante aqui. Então, eu falei sabor e acho que não por acaso, assim, foi meio inconsciente, mas esse é um livro que explora muito a sinestesia, sabe? Enfim, eu fiquei encantada com a forma com que a Carol escreve, com a temática, com tudo. Eu amei muito esse livro, com certeza eu vou gravar um vídeo pra ele. Mas sério, conheçam a Carol Rodrigues, que autora maravilhosa. O próximo livro é O Quarto Rosa, da portuguesa Francisca Camelo. Eu gostei muito deste livro, ele foi publicado pela editora Exclamação, que é uma editora lá de Portugal. Eu não sei, eu recebi esses livros do Prêmio Oceanos, então eu não sei exatamente como encontrá-los aqui no Brasil, mas acho que não deve ser tão difícil assim. De todo modo, eu gostei demais desse livro. Ele tem os poemas dele, né, um livro de poesia, eles têm uma pegada mais descontraída e também mais autocentrada, só que é de um sujeito feminino que fala de um lugar bastante contemporâneo, assim, bastante interativo com o contemporâneo, sabe? Com o que existe ao seu redor, que faz com que a gente se identifique bastante com ele. Então, a autora explora aqui bastante os sons da cidade, assim, a ambulância, o que ela consegue enxergar da janela do apartamento dela. E então, ela tem essa coisa mais leve, e ainda assim tem aquela coisa da poesia de ser mais profunda, digamos, de ser mais desafiadora, assim, do que a prosa. E eu gostei muito mesmo deste livro, e eu fiz uma leitura de um dos poemas lá no Instagram do Literatame. Inclusive, de todos os livros de poesia que eu citar aqui, tem a leitura de um poema lá no Instagram para o projeto Poesia na Segunda, em que eu levo um poema toda segunda-feira lá pro Instagram. Então, se você tiver interesse em saber mais, recomendo muitíssimo. Eu já fiquei com muita vontade de conhecer mais da poesia da Francisca e espero que ela seja trazida para o Brasil. Depois eu li, então, Poesia Brasileira Contemporânea, mais um, que foi o Rosa que Está, da Lucy Collin, que é uma autora lá de
não é, acho que é Curitiba, é do sul do Brasil, uma querida. E esse livro agora também tá entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti, então assim, qualidade total. O que eu gostei muito assim desses poemas, essa edição que foi publicada pela editora Iluminuras, o que eu gostei muito destes poemas é que eles são super sonoros, assim, até na leitura que eu levei pro Instagram, várias pessoas comentaram, nossa, que sonoridade incrível desse poema. E realmente a Lucy tem toda essa preocupação com o som das palavras nos seus poemas, tem também toda uma preocupação com a disposição dos versos que acabam formando imagens ali. Ela trabalha com algumas repetições que de uma forma muito certeira, não fica assim abusando das repetições nem nada, enfim, é uma poesia na medida certa. A Lucy sabe trabalhar muito bem com a linguagem, pra forma ali da poesia, é uma maravilha mesmo, e não à toa que tá aí concorrendo, né, como semifinalista, como finalista de prêmios tão importantes, e eu adorei conhecer a literatura dela por aqui. Então, de novo, se você ficou interessado, passa lá no Instagram para ouvir a leitura de um deles. Mais um livro de poesia portuguesa foi o Fósforos e Metal sobre Imitação de Ser Humano, da Filipa Leal. Este livro foi publicado pela editora Círio e Alvim nessa edição muito linda, que enlouqueceu todo mundo, ficou de olho na poesia da Filipa, porque é realmente uma coisa a poesia dela, e eu quero muito que ela seja publicada aqui. Inclusive a editora Moinhos está aí de olho na Filipa Leal, e eu acho que tem tudo a ver a Filipa no catálogo da Moinhos. Mas, cara, ler a poesia da Filipa é como estar conversando com uma amiga, assim, é uma coisa muito íntima e divertida, embora às vezes trate de alguns temas mais ácidos. E eu não sei, assim, eu gostei demais mesmo deste livro. E fala muito sobre, a partir também de um eu lírico feminino e das experiências desse eu lírico em um mundo que... Ah, claro, eu não posso deixar de dizer, em um mundo artístico, porque não é à toa que o livro leva esse título, né? Fósforos e Metal sobre Imitação de Ser Humano. Quase todos os poemas tem como inspiração assim, algum material artístico, é como se eles tivessem sido feitos com algum material que, como a gente enxerga em galerias de arte, sabe? A gente vai ver museus, qualquer coisa assim, aí aparece lá qual foi o material usado para aquela obra. Então, por exemplo, tem um poema aqui, ó, Quanto Tempo para o Intervalo? Tule sobre Pedra, 2016. Então é como se a gente estivesse assistindo ou visualizando um quadro ou alguma escultura, alguma coisa assim, só que é um poema, então é arte em palavras mesmo. E essa inspiração, depois a Filipa explica aqui no final, que ela estava no Museu do Prado, e aí, enfim, foi daí que surgiu essa inspiração dela. E eu gostei muito dessa mistura entre artes, gostei de como ela desenvolve essa mistura e do resultado de todos esses poemas aqui. Gostei muito mesmo. E é isso. E por fim, mais ou menos importante, o último livro que eu li no mês de outubro foi A Cidade Inexistente, do José Rezende Júnior, também publicado pela editora Sete Letras. E este livro tem na capa, né, um senhor e um cachorro, porque eles são os primeiros protagonistas, digamos assim, dessa história, dessa cidade que deixa de existir por conta de mandos do governo, né? Ou seja, por questões econômicas, por interesse econômico. E é uma coisa, assim, esse livro, porque ele parece formado, assim, por episódios sobre vários personagens que conheceram essa cidade, que moraram nessa cidade ou que passaram por essa cidade, e sobre aquilo também que existe no que deixa de existir, sabe? Sempre fica alguma coisa. Isso também é uma espécie de resistência, e que estes personagens aparentemente tão frágeis representam essa resistência com muita potência mesmo. E é um livro que me lembrou, principalmente pela linguagem, em alguns momentos, o Guimarães Rosa, que é uma grande inspiração do José. Ele falou isso pra mim, e até tá aqui na epígrafe, né, do livro tem uma epígrafe do Guimarães Rosa, isso mesmo. 2 epígrafes do Guimarães Rosa. Então tem essa coisa da singeleza da linguagem que esconde na verdade esconde não, né, que ostenta grandes significados, que o Rosa faz e que o José faz aqui também, à sua maneira. É claro, não estamos aqui comparando autores, mas dá pra sentir que é uma inspiração bastante presente na escrita do José. Então ele cria essa cidade que tem uma coisa assim de criança, uma infantilidade meio perversa, que
que é muito interessante mesmo. É um livro que a gente lê, talvez em uma sentada, porque são capítulos curtos, mas que fica na gente assim, sabe? Parece que a gente acaba conhecendo mesmo essa cidade que não existe. Então fica aí mais uma recomendação, mais um semifinalista do Prêmio Oceanos. Então é isso, estes foram os livros que eu li no mês de outubro. Na verdade eu tenho lido muita coisa que eu não posso falar aqui pra vocês ainda. E isso me deixa meio doida, que eu quero muito falar com vocês sobre todas as coisas, mas assim que possível falarei, porque eu tenho descoberto muitos livros, principalmente assim, fora não da minha zona de conforto exatamente, mas fora daquilo que geralmente eu procuraria ler. Então eu também quero trazer um pouco mais disso aqui pro canal, então fiquem de olho aí pra gente conversar um pouco mais sobre estes outros trabalhos. Se você gostou do vídeo, se você gosta de acompanhar a Literatami, considere apoiar o canal. A partir de qualquer valor você pode apoiar o canal e fazer com que ele continue existindo. É realmente isso que sustenta o canal e eu sou muito grata a todo mundo que aposta nesse sonho junto comigo. Então, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Me diga aí embaixo o que foi que você leu neste mês. Todo mês a gente conversa sobre as nossas leituras e eu adoro ouvir as recomendações de vocês. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!